Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nós vamos iniciar agora um novo módulo. Então, para isso, nós temos um problema aqui que vai nos motivar a seguir adiante. O problema diz o seguinte: cortando-se quadrados em cada canto de uma folha de papelão quadrada de 18 centímetros de lado e dobrando-se conforme a figura, obtém-se uma caixa retangular sem tampa. Então, nós tínhamos aqui a folha de papelão com 18 centímetros de lado e em cada um dos cantos retiramos um quadrado. Como não sabemos a dimensão desse quadrado, usaremos a letra X para indicar a medida do seu lado. Quando eu dobro a parte restante do meu papelão, eu vou formar essa caixinha aqui. Então, vamos observar o que acontece. Olha, nessa caixinha, a altura dela vai ser igual ao lado do quadrado que eu recortei. Então, a altura da minha caixa é X. A base dessa minha caixa, essa minha caixa é um paralelepípedo, né? Vai ser exatamente esse retângulo formado aqui no meio. Mais que isso, a gente pode observar que este retângulo, na verdade, é um quadrado. Por quê? A medida desse lado vai ser os 18 menos 2x. E para esse lado aqui, nós também vamos ter 18 menos 2x. Ou seja, o fundo da minha caixa é um quadrado cujo lado vai medir 18 menos 2x centímetros. Bem, então eu posso expressar o volume dessa caixa em função desse x. Eu vou chamar o volume de V de x e ele vai ser igual à área da base, 18 menos 2x ao quadrado, vezes a altura, x. Então, vou desenvolver aqui o produto notável. Nós vamos ter 18 ao quadrado, 324, menos 2 vezes 18, vezes 2x, então 2 vezes 18, 36, vezes 2x, menos 72x, mais 2x ao quadrado, então 4x ao quadrado. Entre parênteses, porque eu preciso multiplicar ainda pelo x. Então, volume da minha caixinha vai ser igual. Vou utilizar a propriedade distributiva, vou colocar 4x ao quadrado vezes x, então eu vou ter 4x ao cubo, menos 72x vezes x, menos 72x ao quadrado, 324 vezes x mais 324x. Então, o que a gente obteve aqui foi uma maneira de expressar o volume dessa caixa em função de x. Essa função, v de x, repara que ela é expressa através, aqui do seu lado direito, nós temos um polinômio. Então, essa função, ela vai ser um exemplo de uma função polinomial. Agora, vamos ver mais uma pergunta relativa a esse problema lá no outro quadro. Então, aqui nós temos a seguinte questão: qual deve ser o lado do quadrado para que o volume da caixa seja igual a 400 centímetros cúbicos? Bem, nós já vimos que o volume da caixa, V de x, é dado pela função 4x ao cubo menos 72x ao quadrado mais 324x. Se aqui eu desejo x para que o volume seja 400 centímetros cúbicos, eu vou fazer 4x ao cubo menos 72x ao quadrado
mais 324x igual a 400. Vou só subtrair 400 dos dois membros, 4x ao cubo menos 72x ao quadrado, mais 324x menos 400 é igual a zero. Então, repara que essa expressão que a gente tem aqui, ela é um exemplo de uma equação algébrica. Então, eu precisaria resolver essa equação para a gente obter o valor de x. Bem, é uma equação de terceiro grau. No momento, a gente ainda não tem ferramentas para resolver esse tipo de equação. Então, ao longo das nossas próximas aulas, nós vamos conseguir obter maneiras de resolver esse tipo de equação e aprofundar ainda mais os nossos estudos na questão dos polinômios, que vocês já viram lá no ensino fundamental. Só que qual é a diferença aqui agora? Agora nós conhecemos um novo conjunto numérico, que é o conjunto dos números complexos. Então, dentro do conjunto dos números complexos, nós vamos ter uma maior gama de ferramentas, né, e de exemplos que a gente pode trabalhar para entender melhor como tudo isso vai funcionar. No próximo quadro, vou colocar para vocês a definição do que é a nossa função polinomial. Então, aqui nós temos a definição. Então, uma função P de C em C, ou seja, domínio e contradomínio, conjunto dos números complexos, é dita uma função polinomial complexa se eu posso escrever P de x da seguinte forma: AN vezes x elevado a n, mais AN menos 1 vezes x elevado a n menos 1, até A1 elevado a x, mais A0 para todo x complexo, tais que AN menos 1, até A1, A0, também são números complexos. Então, observa que essa função polinomial, ela é formada por uma soma de monômios, né? AN menos 1, AN menos 2, até A0, são ditos os coeficientes dessa nossa função. Bem, se o AN, que é o coeficiente do termo, do monômio que tem o maior grau, aqui no caso n, então se o AN for diferente de zero, então nós dizemos que o grau de P de x é n. Que o grau de P de x é n. Nós vamos indicar da seguinte forma: GR de P de x é igual a n. É o maior grau dentre os monômios que compõem essa minha expressão para a função polinomial complexa. Por exemplo, nós vimos no nosso problema que o volume da caixinha lá, ela era dada pela expressão 4x ao cubo menos 72x mais menos 72x ao quadrado mais 324x. Então, aqui, olha, 4x ao cubo é o monômio que tem o maior grau. Então, o grau de v de x, ele vai ser o grau desse monômio, que é 3. Ok? Terminamos aqui a nossa aula.